Eclesiastes capítulo 8, hoje nós veremos do versículo 5 até o versículo 9. Eclesiastes 8, 5 a 9. Nós temos visto no capítulo 8 como lidar com os limites, né? Nós temos limites. Semana passada nós vimos os nossos limites em relação às autoridades. Nós temos que agir, mas agir dentro da legalidade e agir dentro do que a norma nos manda. E devemos obediência às autoridades. Agora, do versículo 5 ao versículo 9, Salomão vem nos falar sobre o futuro. Então eu quero falar com você justamente sobre isso. Somos limitados pela nossa incapacidade de conhecermos o futuro. Nós somos incapazes de conhecer o futuro. Não apenas nós temos algumas limitações quanto a conhecermos o futuro. A bem da verdade, nós somos totalmente incapazes, ainda que o futuro esteja a alguns minutos à nossa frente, alguns instantes à nossa frente, nós não sabemos. Eu sempre costumo dizer que eu não sei se eu vou terminar essa mensagem vivo. Pretendo, né? Mas eu não sei. Ninguém de nós sabe o que nos aguarda os próximos instantes da nossa vida, né? Quando eu era pequeno, vou fazer uma confissão aqui para os irmãos. Quando eu era pequeno e assistia novela, tinha cenas dos próximos capítulos, não era assim? A nossa vida, a gente não tem isso, não. Não tem cenas dos próximos capítulos, não. A gente não sabe. A gente quer ter, mas a gente não sabe quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? Então, somos totalmente incapazes de conhecermos o futuro. E Salomão vem mostrar isso para nós. Leia comigo. Vamos todos juntos, versículo 5 ao versículo 9. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Deus bendito, diante da Tua palavra agora nós clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, para que o nosso coração não somente entenda a Tua palavra, mas também a ame e a obedeça para a glória do Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no versículo 5 ao versículo 6, eles estão ligados ao assunto anterior, sobre a nossa limitação em relação às autoridades, né? Então, lembre-se de que Salomão falou sobre como se portar diante do rei. Como nós devemos nos comportar diante do rei. Então ele vai dizer aqui no verso 5 e 6, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Ele está falando aqui, esse mandamento, ele está falando aqui da ordem que o rei dava, ou das ordens que o rei dava aos seus súditos. Quem obedece o que o rei manda não vai ter problema nenhum. E esse princípio vale para os nossos dias. Se nós obedecemos a lei, diz o apóstolo Paulo, nós não precisamos ter medo das sanções da lei, das punições, nós não precisamos ter medo. Se andarmos corretamente, né? Embora no Brasil que a gente tem vivido, né? Parece que andar corretamente está sendo mais perigoso que andar na marginalidade, né? Ser um criminoso. Mas isso não justifica. Porque a nossa lei, maior do que a lei, que a Constituição Federal, é a palavra de Deus. E se Deus nos ordena fazer assim, nós vamos fazer. Nós vamos obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que ao homem.
E Salomão continua: e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Ele está falando aqui novamente da obediência ao rei. Há tempo e modo de você obedecer o que o rei está dizendo. Há o jeito certo de você fazer e há o tempo certo de você executar as ordens que lhe são dadas. Obviamente, nós não temos um rei humano sobre nós, mas nós temos autoridades que estão sobre nós, quer sejam seus pais, os pais sobre os filhos, quer seja o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo quando os pais não estão por perto. Né, Daniel? Você experimentou isso esses dias. Papai e mamãe viajaram e o Samuel aguentou a onda em casa, né? Tinha que obedecer o Samuel, né? É assim. No emprego eu tenho um chefe, tenho um patrão, tenho o dono da empresa. Ah, mas eu sou o dono da minha empresa. Ok, mas você então reporta-se a alguém. Comece a dar calote para você ver. A Receita Federal vai chegar na sua casa rapidinho. Os credores chegarão rapidinho. Então, tome cuidado. Nós estamos debaixo de autoridades o tempo todo. Como pastor da igreja, eu estou subordinado ao conselho, a um presbitério. O conselho está subordinado a um presbitério. O presbitério está subordinado a um sínodo. O sínodo ao Supremo Concílio. E o Supremo Concílio, a Constituição da nossa igreja. E a palavra de Deus, obviamente. Mas todos nós estamos debaixo desse leque de autoridades. Essa pirâmide de autoridades. Até que cheguemos na autoridade máxima que é Deus. O versículo 5 é traduzido assim pela Nova Versão Transformadora, para você entender um pouco com mais clareza. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Falando da ordem do rei. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades. Não importa as circunstâncias, nós temos que ser obedientes. Não importa as dificuldades que nós temos encontrado para obedecer, nós temos que continuar obedecendo. Pegar um assunto que todo mundo, como eu, né, também não gosta, mas a gente tem que cumprir. Pagar impostos. Falar nisso, está vencendo o prazo da sua declaração de imposto de renda. Se você não fez, faça. Né? Eu sei que a declaração que a gente tem vontade de fazer é: imposto de renda eu te odeio. Né? Mas não funciona, você tem que declarar. Né? Vai lá, declare. Ah, mas esse nosso governo é corrupto, esse nosso governo é ladrão, esse nosso governo administra muito mal os recursos, gasta no que não deve. Né? Verdade. Mas isso não nos isenta de pagarmos os nossos impostos. Senão nós ficaremos iguais a eles. A diferença é que seremos enquadrados num outro crime, sonegação. Mas é pecado do mesmo jeito. Né? Há tempo e modo de fazer as coisas. Existe o tempo certo. E o coração do sábio conhece esse tempo e esse modo. Salomão está dizendo para nós: sejam sábios, façam as coisas no tempo certo e do jeito certo. Não adianta fazer a coisa certa no tempo errado, e não adianta fazer a coisa no tempo certo, mas a coisa errada. Não adianta. Tem que ser a coisa certa no tempo certo. Para tudo existe um tempo. Volte lá para o capítulo 3 e você vai ver: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Para tudo Deus determinou o seu tempo. Né? E assim nós devemos dirigir o nosso coração, sabendo que para todo propósito existe um tempo e um modo certo de se fazer as coisas. Há um tempo certo de apresentar diante do rei e um tempo certo de falar com o rei ou fazer alguma coisa diante do rei. Agora eu quero aplicar esses versículos para nós no nosso relacionamento com Deus. Nós não temos um rei humano sobre nós, mas temos autoridades. Mas nós temos um rei eterno, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e nós devemos saber
como nos portar diante desse rei. E nos portar diante de Deus significa viver uma vida de santidade. Semana passada eu falei isso para você, como a gente vai viver nesse relacionamento nosso com a autoridade, vendo tanta injustiça sendo cometida, como que nós vamos viver? E a resposta é uma vida de santidade. E o jeito certo de se viver, o modo certo de se viver na presença de Deus é uma vida de santidade. Deus, quando olha para o mundo, Ele não separa pela cor da pele, pelo sexo, pela posição social, pela etnia, em que país a pessoa nasceu. Não. A única separação que Deus faz quando Ele olha para o mundo é entre justos e injustos, piedosos e ímpios, filhos de Deus e filhos das trevas. E Ele faz essa distinção. Aqueles que são filhos dele foi porque Ele assim o quis. Ele é quem nos deu o poder de sermos feitos filhos dele. Mas a esses a quem Ele deu esse poder, Ele também capacitou para uma vida de santidade, uma vida de pureza na presença dele. E a vida que nós devemos viver diante de Deus como filhos de Deus é uma vida de santidade. Nós devemos, o tempo todo, buscar em Deus a sabedoria. Senhor, eu não estou sabendo o tempo e o modo de fazer a coisa. Isso que o Senhor está me mandando fazer, mas eu não estou sabendo entender o tempo e o modo. Todos nós temos essa dificuldade. Quem de nós aqui nunca se deparou diante de uma situação em que a gente tinha que decidir, e agora, faço ou não faço? É a hora de fazer ou não é? Devo esperar um pouco mais? Bem, agora é a hora de fazer, mas como eu vou fazer isso? Quem de nós nunca teve esses dilemas? Todos nós temos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar sabedoria em Deus. Tiago nos diz na sua primeira carta, na sua única carta, né? No capítulo 1, versículos 5 e 6, ele fala que nós devemos buscar a sabedoria de Deus. E toda vez que um filho dele pede sabedoria para ele, ele não nega. E mais, ele não nos impropera, ou seja, ele não nos insulta, ele não ri da nossa cara, dizendo assim, mas você é um burro mesmo, né? Você é uma topeira mesmo, um idiota mesmo, né? De novo aqui pedindo sabedoria, porque você é um idiota. Não, Deus não faz isso. Toda vez que você e eu orarmos a Deus e pedirmos sabedoria, a Bíblia diz que Ele dá liberalmente, ou seja, Ele não faz objeção alguma. Ele tem prazer em nos dar sabedoria. E eu queria dizer para você, toda vez que você for começar uma oração a Deus, depois de exaltar o nome do Senhor, depois de glorificar o nome dEle, de santificar o nome dEle, como o Senhor Jesus nos ensinou, o primeiro pedido que você deve fazer é, Senhor, me dê sabedoria. Não só para eu orar da forma que agrada ao Senhor, não só nesse momento, mas me dê sabedoria para viver cada momento da minha vida. Peça sabedoria a Deus. 1 João 5,14, o apóstolo nos diz que a certeza que nós podemos ter é que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos dar. Agora, para sabermos se o que estamos pedindo é da vontade de Deus ou não, nós precisamos de sabedoria. Peça sabedoria a Deus. E uma vez que você receber a sabedoria dele, também peça ao Senhor que o ajude e o capacite. Aliás, ele já o capacitou com todo o poder necessário para cumprir a vontade dele. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro fala que tudo o que nós necessitamos para viver uma vida de obediência, uma vida de piedade diante de Deus, Ele já nos deu pelo seu divino poder. Tudo o que nós precisamos, nós já temos em Cristo Jesus. O problema nosso
é que a gente não põe em prática a palavra de Deus. A gente não pratica a palavra de Deus. Nós somos aquilo que Tiago disse, nós somos meros ouvintes e não operosos praticantes. E é pela falta da prática da palavra de Deus que nós não adquirimos sabedoria, porque o que nos dá sabedoria é a palavra de Deus sendo praticada em nossa vida. Quanto mais praticarmos a palavra de Deus, mais sabedoria teremos. Por quê? Porque praticando a palavra de Deus, conhecendo e praticando a palavra de Deus, nós saberemos o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E sabendo do que agrada a Deus, nós vamos pedir: Senhor, eu quero fazer isso, e nós vamos fazer. E sabendo de algo que desagrada a Deus, nós não vamos fazer, nós vamos nos afastar daquilo. Você sabe o tempo e o modo de fazer as coisas que o Rei dos Reis tem mandado você fazer? Busque sabedoria. O poder que você precisa, você já tem. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você já tem esse poder para obedecer. Prosseguindo, Salomão termina o versículo 6 dizendo assim: porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O que seria esse grande mal que pesa sobre o homem? Os versículos 7 a 9 respondem essa pergunta, mostrando outras áreas da nossa vida em que nós somos totalmente limitados. Não percamos de vista aqui o que Salomão vem dizendo desde o começo desse capítulo, sobre o poder que o rei exercia sobre os seus súditos, e inclusive o poder de dar cabo da vida deles. É isso que ele quer dizer lá no versículo 9, poder para arruiná-lo. O rei poderia mandar alguém para a guerra e essa pessoa nunca mais voltar. Arruinou a vida daquele jovem que foi para a guerra. Ou o rei recebendo os súditos ali na sua presença, se ele não fosse com a cara de um súdito, ele podia mandar executar aquele súdito. Eu citei para vocês aqui o caso de Neemias e Esther, né? Ali dá para a gente ter noção de como eles tinham medo de se apresentar diante do rei de qualquer jeito e não serem aceitos pelo rei, que poderiam ser mortos. Então não perca isso de vista. Salomão, ele descreve aqui os limites de todo ser humano, inclusive os reis, que mesmo sendo homens de autoridade, tendo poder, eles são como todos nós. São meros mortais, que uma hora ou outra a morte vem para eles. E esses versículos falam exatamente sobre isso, né? O momento em que nós vamos morrer e estaremos na presença de Deus prestando contas a Deus. Então a primeira limitação, ele destaca algumas limitações aqui, do versículo 7 ao versículo 9. A primeira delas, ele diz no verso 7, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Volta comigo lá no versículo 3. No versículo 3 ele diz assim: não te apresses em deixar a presença dele, a presença do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então esses dois versículos se complementam. O versículo 7 você deve entender à luz do versículo 3. Salomão está falando aqui do que se passa na cabeça do rei. E ele diz no versículo 7, porque este não sabe o que há de suceder, ou seja, o súdito não sabe o que se passa na cabeça do rei. Por isso que ele tinha que proceder de forma correta. Ele tinha que saber o tempo e o modo certo de fazer as coisas diante do rei, porque ele não sabia o que se passava na cabeça do rei. Vai que eu chego lá e o rei não vai com a minha cara, ele me manda matar. Ou vai que eu faço tudo certinho, tudo ok, do jeito que o rei quer, e o rei fica feliz comigo. Mas eu não sei o que vai sair da cabeça do rei. Bem, ser humano nenhum sabe o que vai sair da cabeça do outro. As únicas pessoas que conhecem o meu pensamento sou eu e Deus. E Deus plenamente, eu vagamente. Tem hora que eu nem consigo entender o que está na minha cabeça, mas Deus sabe, Deus conhece. Jeremias 17, 9 e 10
Esses 2 versículos são esclarecedores. O verso 9 de Jeremias 17 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Está falando do seu, do meu coração. É isso que é o nosso coração, enganoso, desesperadamente corrupto. Aí Jeremias, Deus, na boca de Jeremias, faz a pergunta: quem o conhecerá? Eu não conheço o meu próprio coração. Olha só que coisa estarrecedora. Eu não conheço o meu próprio coração, não conheço os meus próprios pensamentos. Os meus próprios pensamentos me são confusos. Imagine eu querer saber o que está na sua cabeça. É por isso que a gente tem problema de comunicação. Porque a gente pensa uma coisa, a pessoa pensa outra, a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra, e quando a gente não diz, a pessoa deduz que a gente está pensando alguma coisa. Quando não é a gente que deduz que o outro está pensando, né? E pela cara dele, e pronto. E às vezes não é nada disso. Às vezes ele só está com a unha encravada e bem naquele momento que você falou, ele pisou meio torto, a unha doeu e ele fez aquela careta por causa da unha encravada. E você está achando que ele está pensando coisas esquisitas a seu respeito. Mas no versículo 10 de Jeremias 17, Deus responde a pergunta: quem o conhecerá? Deus responde: eu, o Senhor. Eu provo os pensamentos. Ele não falou eu provo as ações. Porque as ações, qualquer um consegue fazer isso. Eu consigo provar as suas ações, eu consigo dizer o que você está fazendo, né? Como que você está fazendo, eu consigo, mas o porquê você está fazendo isso está no seu pensamento, e eu não sei. Mas Deus sabe. Eu, o Senhor, provo os pensamentos para dar a cada um conforme as suas obras. Ou seja, as nossas obras diante de Deus são avaliadas não pelas obras em si, mas pelos pensamentos que conduzem a essas obras, porque todas as nossas obras são fruto dos nossos pensamentos. Qualquer obra que você fizer, observe, ela é fruto do seu pensamento. Você pensou. Até aquela hora que você briga com uma pessoa e fala: olha, desculpa, eu falei sem pensar. Não, você pensou muito, e muitas vezes. É que você não tinha uma ocasião para você soltar a trava do seu coração, né? Aí você soltou a trava do seu coração, aí agora aí você soltou a besteira. Com o objetivo de ferir o outro. Aí você vem com essa conversa: desculpa, eu falei sem pensar. Não. Agora você está chamando a pessoa de idiota. Porque você pensou muito para falar aquilo. Você devia ter pensado mais um pouquinho para não falar. Estou falando tudo isso para você porque os nossos pensamentos só podem ser conhecidos por nós mesmos e por Deus. Só Deus sabe o que está na nossa mente. Às vezes nem nós mesmos sabemos entender o que está na nossa mente. O apóstolo Paulo expressa isso em Romanos 7. Eu não compreendo o meu modo de agir. O bem que eu quero, então ele está falando da vontade, algo do seu interior. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Paulo vivia nesse conflito interno, como todos nós. Por isso que nós precisamos de Deus mostrando o que está na nossa mente e revelando o que está na nossa mente. Então, este versículo 7 e o versículo 3 dizem respeito a nosso contato com outra pessoa, no caso aqui o rei. O súdito diante do rei, ele tinha que fazer a coisa certinha, no tempo certo, no modo certo, porque ele não sabia o que ia sair da cabeça do rei. Poderia sair uma tragédia para ele, mas poderia sair uma coisa boa. Então é por isso que ele tinha que fazer a coisa certa do jeito certo. É a sensação de andar no escuro sem poder enxergar o mínimo necessário, né? Eu não sei o que está na cabeça dos outros, mas Deus sabe. E a segunda constatação que Salomão faz aqui está no verso 8, na parte A. Ele diz assim: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, embora tenha alguns aí que tentam ensacar vento, né? Estocar vento, mas ninguém tem domínio sobre o vento. Ninguém tem domínio sobre o vento. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. E não há tréguas nessa peleja. Vamos até aqui, neste versículo. Veja bem, a palavra espírito
desculpa, a palavra vento, aí, é a mesma, no hebraico é a mesma palavra para espírito. Aliás, a palavra espírito, tanto no hebraico quanto no grego, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vem da palavra vento. Por exemplo, no hebraico a palavra é ruach. É uma onomatopeia. Se eu não conseguir explicar para você o que é uma onomatopeia, pergunta para a Bernadette, ela vai te explicar. A onomatopeia é o som da coisa dando nome para ela. Para o hebreu, para o judeu, o vento faz esse som. Ruach. Por isso que é ruach. É uma onomatopeia. O som da coisa dá um nome para ela. Toque-toque é o quê? É tic-toc, né? Toque-toque. Toque-toque é o quê? Bater a porta. Né? Disca o número aí do fulano. Discar. Antigamente era no disco. Hoje não, hoje é teclar, né? Hoje é digitar, mas antigamente era discar. Mas ficou, disque, né? É uma onomatopeia. Então, o judeu, quando ele falava do vento, ele estava falando, ou do espírito, ele estava falando do vento. Por isso que se você vai pegar algumas traduções, como por exemplo a Corrigida Fiel, a Nova Versão Transformadora, a Revista Corrigida e outras traduções, em vez de vento, traz a palavra espírito. Porque são intercambiáveis, são a mesma palavra, tem o mesmo significado. No grego, a palavra pneuma, de onde vem a nossa palavra pneu, pneumonia. Né? Pneumatologia é vento, significa pneuma, significa vento. E tudo isso começa lá em Gênesis 1. Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ele tem um fôlego de vida. E vai chegar um momento que esse exercício de inspirar e expirar vai acontecer pela última vez. E pela última vez, quando você expirar, você não vai inspirar mais. Seu corpo vai voltar para o pó do qual ele foi formado e o seu espírito voltará para Deus, aguardando o dia da ressurreição final, quando o seu corpo que voltou ao pó será ressuscitado de forma gloriosa e será unido novamente ao seu espírito, e você estará de corpo e alma na presença de Deus por toda a eternidade. Mas vai chegar o momento em que você vai fazer isso e não vai inspirar mais. E Salomão diz: ninguém tem domínio sobre isso. Ninguém tem domínio sobre isso. Ninguém tem domínio sobre isso. E ele diz ainda mais que nessa peleja, nem tréguas existe nessa peleja. A incerteza sobre a vida e a certeza sobre a morte causam uma luta, uma guerra tremenda no nosso coração. Eu não tenho certeza de quanto tempo de vida mais eu vou ter. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou morrer. Né? A menos que o Senhor Jesus volte antes e eu esteja vivo no dia da volta dele. Aí eu serei transformado no abrir e fechar de olhos. Eu fico me pensando, então beleza, quem sabe Jesus volta antes de eu morrer, eu não vou passar pela morte. Eu não sei o que vai ser mais glorioso. Se é estando morto, ser ressuscitado, ou estando vivo, ver os meus irmãos sendo ressuscitados e em seguida eu sendo transformado no abrir e fechar de olhos, recebendo um corpo glorioso. Meus irmãos, é maravilhoso, de qualquer jeito. Mas caso Cristo volte depois da minha morte, eu não preciso temer. Eu estarei com Ele na eternidade. Mas a morte é certa para todos nós. Nós vamos morrer. Né? A menos que Jesus volte antes. A menos. Mas enquanto a gente está nessa vida, a gente está nessa peleja no nosso coração e não há tréguas nessa peleja. De vez em quando a gente esquece que vai morrer, né? Mas quando lembra, né, dá
mal-estar, né? Deixa de pensar nisso, vou pensar, vamos viver, né? E não há tréguas nessa peleja. Essa luta sempre retorna à nossa mente, e todas as vezes que ela retorna, pode nos fustigar terrivelmente o coração, se nós não estivermos firmes em nossa fé em Cristo Jesus. Se o seu coração estiver firme em Cristo Jesus, firme nas promessas do meu Salvador, como diz o hino, se o seu coração estiver firme em Cristo Jesus, quando você pensar na morte, você vai dizer para ela assim: morrer é lucro, porque para mim o viver é Cristo. Se eu estiver aqui, Ele está comigo. Se eu morrer, eu estarei com Ele. O que importa é isso, né? A parte final do versículo 8 apresenta então uma terceira limitação para os homens, a qual Salomão destaca. Ele diz: nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. A limitação a qual ele descreve aqui deve ser entendida de duas formas. Primeiro, em relação àqueles que têm autoridade sobre os outros e usam o seu posto em benefício próprio, trazendo grande aflição para os que estão debaixo da sua autoridade, conforme nós veremos lá no versículo 11, nas próximas mensagens. Ele fala aqui da perversidade, né, a astúcia. Lá no versículo 29 do capítulo 7, ele fala: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Preste atenção. Por mais esperto que você seja, se você seguir pelo caminho da perversidade, eu vou ser um homem perverso, porque aí ninguém vai tirar vantagem de mim. Você já viu pessoas ensinando assim para as suas crianças? Olha, se alguém vier bater em você, bata nele primeiro. É melhor você bater do que apanhar, né? Não ensine isso para o seu filho, não. Ensine ele a se defender, a fazer o que é certo. Ensine o seu filho a ser crente, a ser temente a Deus. Mas tem muitas pessoas que pensam assim: para que eu não sofra o dano, então eu vou causar o dano. É isso que Salomão está dizendo. Ele está vivendo, ele está se entregando à perversidade. Mas preste atenção: por mais esperto que você seja, por mais que você tenha se dado bem, entre aspas, na sua perversidade, ela não vai salvar você, não. Pelo contrário, ela vai complicar ainda mais a sua situação diante de Deus. E uma outra forma de entendermos esse versículo diz respeito à lei da semeadura. Aquilo que você planta é o que você vai colher. E nós não temos controle nenhum sobre isso. Nós podemos ter controle e temos controle da semente que plantamos. Mas o que essa semente vai produzir, nós não temos controle nenhum. Você pode escolher: eu vou plantar milho. Obviamente você vai colher milho. E você não tem controle nenhum sobre isso. Eu vou plantar milho, mas eu quero colher feijão. Não vai colher feijão, você vai colher milho. Você não tem poder nenhum sobre isso. Se você planta coisas ruins na sua vida, você vai colher coisas ruins na sua vida. Se você planta desonra para o nome de Cristo, você vai colher desonra para a sua vida. E você não terá controle nenhum sobre isso. Se você segue o caminho da desobediência, você está plantando desonra para o nome de Deus. E Jesus deixou bem claro: aquele que me honrar diante dos homens, eu também o honrarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar, eu também o negarei. É a lei da semeadura. E outro detalhe: a gente colhe muito mais do que a gente plantou. Assim como funciona numa lavoura de verdade, você pega lá 1 grão de milho, você não vai colher só 1 grão de milho, você vai dar um pé de milho, e nesse pé de milho várias espigas e milhares de grãos de milho. Suas ações do mesmo jeito. O que você planta, você vai colher e muito mais. Que semente que você tem plantado? Da perversidade? Ela não vai livrar você, não. Ela vai piorar a sua situação. Semente da obediência a Deus, você vai colher bênçãos sobre isso. Você vai colher bênçãos sobre isso. E encerrando o versículo 9, nos diz: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol,
há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Então, observando aqui atentamente tudo o que é feito no mundo, Salomão, ele se deparou com algo horrível, algo nada alentador, algo desesperador. As pessoas estão sob o domínio de outras, e essas que estão no posto de autoridade podem exigir-lhe uma obediência a ponto de elas perderem a vida. Lembra do caso do rei que eu citei? Manda os jovens para a guerra, eles morrem. Estoura uma guerra aqui entre o nosso país e outro país, seremos convocados. As autoridades nos convocarão e nós devemos atender para defender a nossa pátria. Muitos não voltarão para casa. Muitos morrerão. Mas com a autoridade de quem que ele foi lá? A autoridade de alguém que estava acima dele e mandou ele ir. Então, arruinou a vida daquela pessoa. Às vezes é um patrão que, querendo fazer uma média com o dono da empresa, o supervisor ali, né, querendo fazer uma média com o dono da empresa, demite um funcionário. Ele vai para o olho da rua, passar necessidade, até encontrar outro emprego. Alguém arruinou a vida daquele homem. E quando isso acontecer conosco? Bem, vitimismo não resolve nada, irmãos. Nesse momento a gente deve lembrar o seguinte: existem pessoas que estão sobre nós, com autoridade sobre nós? Sim. Elas podem trazer problema para a nossa vida? Pode. Nós estamos vivendo isso. Nosso país é uma vergonha a cada dia. Se você abre, cada vez que você abre o jornal, é um escândalo a cada dia, uma vergonha a cada dia vindo das autoridades. E para qualquer um dos poderes que você corre, você vai para o executivo, é uma vergonha, é uma lama só, um chiqueiro. Você vai para o judiciário, piorou. A esperança é o legislativo. A maioria deles, todos com processos, crimes. É uma vergonha em cima da outra. Eu tenho vergonha das autoridades que eu tenho. Tenho vergonha. Tem hora que dá vergonha ser brasileiro. Mas e aí? Nós temos que lembrar que nós temos Deus. E Ele é a autoridade maior sobre nós. E a Ele que nós devemos obedecer. Sidney Greidanos, ele diz o seguinte: pessoas que têm autoridade são inclinadas a buscar seus próprios interesses, independentemente do dano que causem a outras pessoas. Ele termina assim: o poder corrompe, como se diz, e um poder absoluto corrompe absolutamente. Uma pessoa que tem um poder absoluto e que ninguém pode questioná-lo, como era o caso de um rei, se o coração dele inclinasse para o mal. Por isso que Salomão, num dos provérbios, ele fala que Deus move o coração do rei segundo o seu querer. E é por isso que a Bíblia nos ordena a orar pelas nossas autoridades, na esperança de que Deus mova o coração deles. Porque só Deus pode mudar o coração daqueles homens. Aliás, de qualquer homem, né? Só Deus pode mudar o coração. E é por isso que nós temos que orar por eles. Eu sei que tem hora, dá vontade de orar por eles, para que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com o ladrão da cruz, né? Converta e no mesmo dia morra, né? Mas não compete a nós. Vamos orar por eles. Porque se há uma possibilidade de vivermos em paz nesse mundo, vivermos uma vida tranquila, é se Deus mover o coração dessas pessoas para a glória dele. Oremos pelos nossos governantes. Aplicando o versículo 7 e o versículo 9 para o nosso coração, o futuro pode causar angústia ao nosso coração se no presente não estivermos em comunhão com Deus. Preste atenção nisso. Crente que vive desesperado, crente que se entrega à ansiedade, fica ansioso em relação ao futuro, que não gosta de falar sobre a morte, porque me causa asco ou medo, tenho medo de falar sobre isso. Crente que está desse jeito é porque não está em comunhão com Deus.
Quem está em comunhão com Deus não teme, não tem o que temer. Não tem nem mesmo o que temer o dia do juízo. Lá em 1 João 4, 17, 18, o apóstolo João fala isso. Que nós não precisamos ter medo do dia do juízo, porque o amor de Deus está em nós. E ele diz que esse amor é aperfeiçoado em nós constantemente. Deus tem levado à maturidade o nosso coração. E aí ele fala que o amor lança fora o medo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, se alguém está temendo o dia do juízo, é porque não está maduro na fé, não está amadurecendo na fé, deixou de crescer, deixou de conhecer mais a Deus, de ter comunhão com Ele. Por isso que tem medo de morrer. Se o seu coração estiver em Cristo, você poderá responder à pergunta que Salomão fez e dizer para Salomão o seguinte, né? Eu estou em paz. Não há mais guerra em meu coração por causa das inquietações da vida, da morte e do futuro. Eu sei que hoje Cristo está comigo e no futuro estarei com Ele na sua glória. Então essa pergunta que Salomão faz aqui, ela é respondida pelo crente. Futuro para mim é incerto. Mas aquele que me conduz pelo futuro, né, pela minha vida, ele sabe todas as coisas, ele escreveu o meu futuro. Não há uma vírgula sequer na minha história que foi reescrita. Deus não reescreve a história do ser humano. Eu fico triste quando eu escuto as pessoas se referindo à conversão como Deus restaurando a minha história, restaurando a minha sorte, ou reescrevendo, não restaurando, mas reescrevendo a minha história. Deus reescreveu a minha história. Não, meu irmão, sua história estava escrita desde o começo. Quando nenhum dos seus dias havia ainda, Deus já havia escrito todos eles, determinado todos eles. A sua conversão não foi uma mudança na rota, não. Fazia parte do plano de Deus, do que Deus havia escrito para a sua vida. E chegou o dia da sua conversão. Eu sei que da perspectiva humana houve uma mudança, né? Da minha perspectiva humana, houve uma mudança no meu rumo. Mas na perspectiva divina, tudo está cumprindo o propósito de Deus. Nunca siga pelo caminho da perversidade, nem flerte com o pecado. Não responda pecaminosamente às maldades daqueles que perversamente prejudicam você, aqueles que têm poder para arruinar a sua vida, para demitir você, para te abandonar, para te causar feridas. Não responda, não revide, não vingue essas pessoas. Pelo contrário, entregue-as a Deus, confie nas mãos do Senhor. É o que essas pessoas estão fazendo. Confie a Deus, entregue ao Senhor e peça para Deus cuidar disso para você. Também não precisa ficar ensinando Deus, né? A gente tem mania de orar ensinando Deus, né? Senhor, o Senhor viu o que o fulano fez para mim, Senhor, vai lá, pesa a mão sobre ele. E se Deus não quiser pesar a mão sobre ele? E se Deus quiser converter aquele coração? Então pare de querer ensinar Deus a agir. Simplesmente, Senhor, eu entrego a Ti nas Tuas mãos a vida do fulano de tal. O Senhor sabe o mal que ele me fez. Mas tenha misericórdia daquela pessoa, salve aquela pessoa, tenha misericórdia. E eu peço ao Senhor que limpe o meu coração, tire do meu coração qualquer sentimento, qualquer pensamento pecaminoso em relação a essa pessoa. Faça-me preparado para amar essa pessoa quando precisar. Quando eu tiver que mostrar amor por ela, me faça preparado para isso. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Se Deus lhe conferir alguma autoridade e poder sobre a vida de alguém, lembre-se que é seu dever cuidar, proteger e ser benéfico para com essa pessoa. Seja um filho, seja a esposa, seja a igreja como um oficial, seja seus empregados. Se você foi colocado como autoridade, um professor na sala de aula, uma professora na sala de aula, se você foi colocado como autoridade sobre a vida de alguém, lembre-se, você vai prestar contas a Deus. Seja bênção para essas pessoas. Sirva-as em amor.
Hoje nós não temos um rei humano, mas nós temos um rei eterno nos céus. Se perante um rei humano nós deveríamos saber o tempo e o modo de agir, muito mais devemos nós saber em relação ao Deus eterno, ao rei eterno que nós temos. Não se esqueça de que você não tem domínio sobre coisa alguma. Eu aprendi isso cedo na minha vida. Eu gostava muito de soltar pipa. Mas você não tem vento, meu amigo. Não adianta você soprar a pipa. Eu ficava correndo feito besta ali, tentando. Enquanto eu estava correndo, a pipa subia um pouco, né? Parava de correr, caía. Óbvio. Mas eu não tinha domínio. Eu ficava olhando para as árvores para ver onde é que estava vindo o vento. Mas não tinha domínio nenhum. Frustrante isso. Aí no dia que eu ia pescar, eu queria que não estivesse ventando, né? Né, Paulo? A gente quer que fique lisinha a água ali, né? Não tem vento. Aí você chega, é só jogar a vara, a linha na água, começa a ventania. Vou soltar pipa. Hoje está bom para soltar pipa. A gente não tem controle de nada na nossa vida, irmãos. Um mero vírus que entra no nosso corpo faz um estrago na nossa vida. Quem tem controle? Só Deus. Descansemos. Sabe quando você entra num ônibus, aqueles ônibus confortáveis, né? Aquela poltrona mais macia que o sofá da sua casa, você senta ali naquela poltrona, aí você dorme. Por que você dormiu? Porque você sabe que o motorista está fazendo bem o serviço dele. Ou pelo menos espera-se, né? Deus está conduzindo a sua vida, meu irmão. Descanse o seu coração. Você pode não ter controle, não tem mesmo. Não se iluda, você não tem controle de nada. De nada. Mas Deus tem todo o controle em suas mãos. Confie no Senhor. Descanse nele. E essa verdade, longe de trazer e causar frustração ou qualquer coisa parecida em nosso coração, deve nos levar a nos submeter a Deus em amor e a confiar e a depender dele. Sabe por quê? Porque ele está cuidando de nós. O apóstolo Pedro disse isso, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não consigo entender, ou não consigo ver essas palavras de Pedro fora daquele contexto em que, da pesca maravilhosa, quando o Senhor Jesus falou para Pedro, faze-te ao largo e lance as redes para pescar. Aí Pedro virou para Jesus e falou, Senhor, nós passamos aqui a noite inteira lançando redes e jogando redes. Não pegamos um peixe. Mas sobre as tuas palavras lançarei as minhas redes. E foi uma pesca maravilhosa. Então quando ele vai escrever a sua carta, ele fala, faça como eu fiz, lancei a minha rede sobre a palavra de Jesus. Faça a mesma coisa. Lance sobre ele as redes da sua ansiedade que aprisionam o seu coração. Lance sobre ele. Porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você constantemente. Você não precisa de provas de que ele vai cuidar de você, porque ele já tem cuidado de você. Descanse no Senhor. Não tenho controle. Não sei de nada do futuro, ainda que ele esteja a alguns minutos à minha frente, eu não sei. Mas eu sei quem que eu vou encontrar lá na frente. É o mesmo que está comigo aqui agora. O Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos guie. Nos coloquemos em pé e encerremos o culto.